Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós nos inclinamos diante do Senhor, querendo ouvir Tua palavra, ouvir Tua voz. Obrigado, Senhor, por esse privilégio dessa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã que veio. Agora, Senhor, pedimos também pelos que não vieram. Estão talvez alguns viajando, voltando para casa. Que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor os sustente. Cada um, Senhor, onde estiver, pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos queridos dessa nossa amada igreja. Em nome de Jesus, e pedimos insistentemente: alimenta-nos com a palavra, fala conosco, renova-nos em Ti, para a Tua honra e glória. Amém e amém. Então, queridos, nós temos meditado nesse livro com esse tema maior, sombras e luzes, sobre a vida de Noemi, de Ruth, não é? E nós vimos aí como que elas enfrentam suas perdas, principalmente a Noemi, perdas múltiplas, planos frustrados, sonhos interrompidos, o marido, os filhos, todos os sonhos, todos os projetos, então, estavam fadados apenas à derrota, lágrimas e ao luto. Nuvens escuras e sombras se dobram, então, sobre Noemi. Mulher, ela dizia: eu sou mulher desamparada, sou mulher amarga. Pode passar, minha filha? E nós, então, junto com essa perspectiva de sombras e luzes sobre a vida de Noemi, tiramos esse tema, né? Revelações da graça de Deus em meio ao sofrimento. Esse tema maior que cobre a nossa caminhada. E aí nós, no primeiro dia, fizemos a reflexão, mostrando a graça de Deus se manifestou silenciosa, sustentando Noemi no seu processo de luto. E nós vimos como que essa graça, não é Deus ali em silêncio, mas caminhando com ela, e ela podendo exprimir sua dor, suas lágrimas, o seu próprio grito de dor com as suas noras, e Ruth fica com ela, como alguém que Deus põe no caminho da sua vida, e essa questão de Deus nortear os seus passos, porque ela ouve que Deus estava agindo no meio do povo do Senhor. E nesse tempo, não é? Nesse tempo do processo de luto, nós vamos ver, então, a história da própria Ruth, não é? Que vimos no domingo passado. No outro domingo nós vimos a história de Boaz, e tudo isso acontecendo nesse tempo do luto, não é? Como que Deus estava caminhando com ela, e a gente vê como que Deus vai juntando a história de Boaz, de Ruth e Noemi. E nós então nos voltamos mais uma vez para Noemi, para a conclusão de toda a história, e vamos ver então o segundo ponto, nessa graça de Deus que se manifestou em meio ao sofrimento, nesse tempo em que sombras e luzes se dobraram sobre a vida de Noemi. Então, nesse tempo agora, as luzes de Deus, da graça de Deus, de uma forma muito especial, começam a brilhar sobre a vida de Noemi. Não é? Tempos de sombras, tempo de noite escura, tempo de lágrimas, tempo de silêncio de Deus, mas vimos que ele não estava ausente, não estava indiferente.
Agora nós começamos, justamente por causa da não ausência de Deus, as luzes da graça de Deus começam a brilhar de uma forma muito especial na vida de Noemi. Então a graça de Deus se manifesta resgatando o sentido e o propósito da existência de Noemi. Vou repetir, a graça de Deus se manifesta resgatando o sentido e o propósito da existência de Noemi. O Deus resgatador, não é? Que nós encontramos aí. E justamente na introdução observamos, queridos, que ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, tudo que tinha. Volta para sua casa e ela diz para suas amigas que tinham um relacionamento íntimo com ela, quando ela está chegando ali na terra justamente de Judá, na região de Belém, as amigas de longe dizem, né? A Noemi, o nome dela significa bem-aventurada, né? Feliz. Olha a bem-aventurada, olha a Noemi, olha a feliz. E ela diz, não me chamem de mulher feliz, bem-aventurada. Chamem-me de Mara, porque a mão do poderoso pesou sobre mim. Eu sou mulher amarga, Mara, amarga. Só que, queridos, pode deixar ainda, minha filha? Só que uma coisa muito, muito rica essa história toda nos mostra. Os problemas do passado não são negados, mas não definiram a existência de Noemi. Sombras se dobraram sobre ela, múltiplas perdas terríveis. Há realidades do passado que vêm sobre nós e que nos marcam de forma muito forte. E essas realidades não devem ser negadas, mas não definiram a existência de Noemi, ainda que ela estava entrando nesse buraco escuro, achando que o passado definia a sua existência. Ela tomou um rótulo para si: eu sou mulher amarga, e assim vai ser o resto da minha vida. Uma mulher amargurada, uma mulher ressentida, esse será o rótulo da minha existência. Ela achava que todo o passado de perdas, passado real de lutas, definiria toda a sua existência, mas não é assim que Deus vai fazer, não é assim que Ele faz, porque a graça dele é maior, a graça resgatadora presente na jornada existencial de Noemi é que define todas as coisas. A graça resgatadora presente na jornada existencial de Noemi é que vai definir todas as coisas. E já no texto que lemos, observamos ela abraçando, acolhendo as dádivas da graça para continuar a sua jornada. Então ainda está, esse texto que a gente está lendo, ele está fazendo a transição desse tempo em que a luz de Deus começa a brilhar de uma forma tremenda sobre a sua vida. Pode passar, meu amor? Então, queridos, a graça de Deus se manifesta resgatando o sentido e o propósito da existência de Noemi, e nós observamos de uma forma muito específica. Primeiramente, encontramos aí o resgate da esperança. Está ali no próprio slide, não é? Não hei de eu buscar-te um lar? Versículo 1 do capítulo 3. Porque ela ouviu a história, e ela disse: esse homem é nosso parente, esse homem é da família, esse homem não, bendito seja o Senhor na vida dele, porque ele não deixou de ser bom nem para os mortos, nem para os vivos. E começa a nascer então um momento de resgate de esperança. Queridos, Noemi dizer para Ruth: não hei de eu buscar-te um lar. É todo esse brotar de esperança, porque as luzes da graça de Deus começam a brilhar na sua vida, e ela vê a expectativa da sua nora se casando, tendo um lar, onde haveria esse resgate realmente da sua própria vida, porque essa questão não é da esperança de Ruth ter um lar, tendo um lar, todo o cumprimento da lei, da graça de Deus, que justamente nos leva para a questão do resgate da percepção espiritual. O versículo 2 do capítulo 3, você pode
olhar aí comigo. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Não é ele um dos nossos parentes? Essa percepção, queridos, é uma percepção espiritual. Percepção espiritual porque, sendo ele um dos parentes, então, como ela mesma vai dizer, um dos nossos resgatadores, essa percepção espiritual porque a mente dela, que estava ali só pensando em amargura, achando que os problemas do passado iriam definir a sua existência, mas agora começa a brotar a graça de Deus de uma forma especial, resgatando a esperança, e observamos o resgate da percepção espiritual. Porque ela começa a perceber que havia um parente, e um parente ligava a promessas da palavra de Deus. E começa a ver esse resgate, então, de percepção espiritual, das promessas de Deus, da lei de Deus que falava justamente que o parente deveria casar-se com a viúva, resgatar, então, o nome da família, resgatar toda uma questão de uma jornada histórica de uma família, de nome da família, da história da família com Deus, da graça de Deus nessa família, uma realidade da revelação da palavra, que ela tinha perdido completamente com quando estivesse ali. De novo em Judá, mas brota nela esse resgate da percepção espiritual. E o 2.3, o resgate das forças para agir. Capítulo 3 ainda, continuando, versículos de 3 a 5. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então, queridos, é aquela história. Quando a pessoa, por causa dos problemas do passado, ela começa a entrar em depressão, ela perde a esperança, ela não tem mais percepção espiritual, ela lê a Bíblia, mas ela não tem percepção das promessas, não tem percepção da revelação de Deus. Ela só vê as trevas, ela só vê a escuridão, e ela só insiste em dizer: eu sou mulher amarga, eu sou Mara. Mas é impressionante, porque quando começa a acontecer esse resgate na nossa vida, o resgate da esperança, o resgate das percepções espirituais, nós também começamos a ter o resgate das forças para agir. É quando a gente vê os sinais realmente de que a depressão está sendo vencida. Quando a pessoa, na força do Senhor, como a gente viu de forma tão linda na vida de Ruth, né? Deus levantando Ruth para estar na vida da Noemi, quando a gente olhou para Ruth, e ela cheia de energia, cheia de fé, uma menina cheia do Espírito Santo, que sem dificuldade alguma vai colher espigas. Podia ser talvez humilhante, difícil, mas ela percebia a graça de Deus, não viu naquilo nada que destruísse a sua identidade como pessoa de Deus, como mulher, e ela vai e faz aquilo numa atitude muito ali viva na presença de Deus. Agora está acontecendo na vida da própria Noemi, porque está ali o resgate das forças. O Espírito Santo agindo na vida de Noemi, resgatando as forças para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. E ela age justamente falando com a sua nora: olha, vai, toma o seu vestido, né, vai lá, toma um banho, vamos agir, porque Deus está conosco. E é tremendo, porque isso é um sinal, queridos, maravilhoso. Às vezes a gente está assim para baixo, sem perspectivas, e às vezes achando: eu sou uma pessoa amarga, eu sou a Mara, né? Esse é meu nome, esse é meu rótulo, essa é minha vida, né? E Deus está dizendo: não, a minha graça está na tua vida. E começa a acontecer esse processo da coragem de Deus para a gente agir, desse mover do Espírito Santo na nossa vida. Uma das palavras, inclusive,
para traduzir o nome do Espírito Santo, que é Consolador, seria também o encorajador. Encorajador. Aquele que nos encoraja a dar mais um passo aí para frente. Quando Noemi, o coração dela começa a ser curado, luzes da graça começam a brilhar, né? Como naquele momento dos pratos ali, né? Que Jesus, aquele prato bonito, mostrando Jesus ressurreto, e tudo começa a ser refeito, tudo começa a acontecer de forma diferente por causa do poder da ressurreição, do poder do Espírito Santo, poder da graça de Deus. Vai lá, minha filha, pega o seu vestido, toma um banho, vai começar a acontecer coisa nova na nossa vida, né? Deus está agindo e Ele está restaurando. A graça de Deus se manifesta, resgatando o sentido e o propósito da existência de Noemi, resgatando a esperança, resgatando a percepção espiritual, resgatando as forças para agir. Mais um ponto, vamos ver. O resgate da fé. Capítulo 3, 16 a 18. Veja aí comigo. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará. Aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O resgate da fé vai acontecer e vai acontecer hoje. De mulher amarga, de mulher sem esperança, de mulher sem perspectiva, o Espírito Santo, a graça de Deus se manifesta resgatando o sentido e o propósito da existência na vida de Noemi, resgatando-lhe a fé. A fé, essa maneira que o crente olha para a vida com percepção sobrenatural. Deus está agindo, Deus está movendo. Olha que nível de restauração de fé. Minha filha, fica atenta porque esse homem vai resolver esse caso ainda hoje. Que palavra, que percepção espiritual, que discernimento, como o pastor Léo pregou esses dias aqui sobre discernimento espiritual. Que discernimento espiritual, que percepção de fé. Deus não nos abandonou, Deus está conosco, Ele está agindo, Ele vai suprir as nossas necessidades. E ela chega até esse nível justamente quando a gente tem essa sublimidade de intimidade com Deus, caminhando com o Senhor em oração, e aqueles dias que Ele dá essa clareza de discernimento para a gente, é hoje. É hoje. E essa é a percepção que ela tem. E esse texto é muito forte. A gente pode ler juntos, bem forte, versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Deus te abençoe ainda hoje. O Senhor te encha de fé ainda hoje. De fé, percepção sobrenatural. Não é apenas nas circunstâncias, não é apenas naquilo que os homens podem fazer, mas fé naquilo que só Deus pode fazer. Naquilo que o Deus dos impossíveis faz. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele quebra as cadeias, Ele quebra as correntes, e Ele é o Deus que cura o nosso passado, e é o Deus que age no nosso presente. Hoje, uma graça de Deus há de acontecer na vida daqueles que precisam de uma forma muito especial. Amém. E o 2.6, o resgate dos sonhos, da dignidade, da alegria, enfim, o resgate da própria vida. 4:13 a 16, olha que texto tremendo aí. O resgate dos sonhos, da dignidade, da alegria, enfim, o resgate da própria vida de Noemi. 4:13 a 16. Assim tomou Boaz a Ruth,
e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. A Ruth, né, essa menina que Deus pegou lá dos povos, né, gentios, moabita, converte o coração dela, faz dela cheia do Espírito Santo, uma bênção tremenda na vida da sua sogra, a Noemi. Queridos, que nós vimos toda essa história romântica, toda essa história tão linda da vida de Noemi, Boaz, o solteirão, que agora tem uma esposa, tem família, de Ruth, a menina viúva, não é? Que é resgatada toda a sua vida, toda a sua história. Esse resgate, então, desta mulher, mulher de Deus, Noemi, que é tão forte essa palavra, né, o resgatador. Agora o neto é resgatador, né? O seu neto vai resgatar a sua alma. O seu neto vai resgatar. Muito tremendo essa palavra. Ele, seu neto, será resgatador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Queridos, Deus está resgatando os sonhos, a dignidade, a alegria, enfim, o resgate da própria vida. Não ter marido, não ter os filhos, não ter netos, era de fato uma tragédia naqueles dias. Uma pessoa assim era tida como uma pessoa realmente amarga, uma pessoa com o rótulo de uma pessoa infeliz. Mas o resgate da graça de Deus vem na vida de Noemi, resgatando os sonhos, a dignidade, a alegria, enfim, a própria vida. Quero que você imagine essa cena. Imagine essa cena. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Imagina o coração dessa mulher. Imagina os olhinhos dela brilhando todos os momentos olhando para aquele netinho, que era o resgatador da sua própria alma, da sua própria vida, resgatador da própria história de Deus na sua existência. Ela tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. O novo e repleto sentido do viver. 4:16, não é? Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Vamos tirar então algumas lições para a gente aplicar e para a gente guardar na nossa vida, né? Esse texto, essa história, é um convite às lições para a maturidade cristã, lidando com conflitos da vida. Conflitos, grandes perdas, múltiplas perdas. Então, lições para a maturidade cristã. Como lidar com os conflitos da vida. E nós concluímos, queridos, que a história de Noemi revela-nos que há sempre uma história muito maior sendo construída e escrita, uma meta-história, a história do reino de Deus, seja nas conquistas ou nas perdas da nossa jornada. Versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e de Davi veio Jesus. Amém.
Então a gente olha para a história, perdas, múltiplas perdas, parece que tudo fica sem sentido, o chão se abre, trevas, desespero. Ela acha que esse passado de perdas, de lutas reais, dificuldades reais, problemas reais, ela pensa que o seu passado vai definir a sua existência. Toma para si esse rótulo terrível, mulher amarga. Mas o Senhor está construindo outra história. O Senhor está acima, soberano, sobre toda a nossa jornada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana Esperança, no seu trabalho, na sua jornada, tem implicações eternas. Tudo que você está fazendo tem implicações eternas. Aquelas que fazemos então de forma proativa, bendizendo o Senhor, plantando sementes, pregando o Evangelho, abençoando vidas, tem consequências eternas. E a vida não termina aqui, na verdade é muito rapidinho aqui, é impressionante, né, seu Davi? Como que é muito rápido e a gente está caminhando para a glória com o Senhor. E a gente precisa correr para a glória, pregando o Evangelho, abençoando vidas, porque Deus, no meio de ganhos e perdas que nós passamos, Ele está querendo nos usar a cada dia, construindo essa história belíssima, que em parte já está concluída. Jesus já veio, já morreu, só que agora continua essa história, com a pregação do Evangelho, vidas sendo resgatadas, o resgatador está no meio de nós, o resgatador está na Igreja Presbiteriana Esperança. O resgatador está na sua casa, está caminhando com a sua família para abençoar seu vizinho, para abençoar os amigos, para abençoar as pessoas que passam por nós. Nós estamos como agentes de Deus na história. A história onde há perdas, dores, lágrimas, onde nós vamos enfrentar dias alegres juntos aqui, dias difíceis, mas o Senhor caminha conosco construindo a história e Ele está resgatando vidas por meio de nós para a glória do seu nome. Qual o lugar do passado na nossa vida? Qual o lugar do passado na sua vida? Os problemas do passado não precisam definir quem nós somos. Os problemas do passado não devem definir quem nós somos. Eu tive o privilégio hoje pela manhã de falar numa igreja Assembleia de Deus, e de vez em quando aparecem alguns alunos assim, achando que a gente é alguma coisa, e eles falam num constrangimento assim imenso. Professor, a igreja da gente é muito pequenininha aqui lá na esquina de sei onde. Às vezes é longe mesmo. E eles falam assim, o senhor vem aqui? Eu falo, queridos, eu vou ir com muita alegria. Só, às vezes a agenda não dá, mas fala a data aí, se for possível a gente vai. E ela ligou muito meio em cima, mas o Obed tinha pedido para a gente curtir o feriado e não ter o discipulador de manhã, nosso grupo de homens. E eu falei para ela, olha, pois a agenda está livre, eu vou com muito carinho, né? E fui lá, então, era realmente aquelas portinhas assim, né? Que estão por aí espalhadas pregando o Evangelho, né? E eu falei para ela, olha, nós estamos começando a igreja, pequenininha também, então a nossa igreja também é muito pequenininha, e eu vou para outra igreja pequenininha também com muito amor, como vou todo domingo para a nossa igreja, com muito amor. E aí aconteceu eles estavam fazendo um congresso, né? Eles fizeram um congresso, né, sobre Jesus. E aí eu falei hoje sobre a questão do estado de humilhação de Cristo, né? E o propósito do estado de humilhação de Cristo, que é o propósito do resgate, né? Que ali, voltando ao prato, né, que ele vem, morre e assume todo o nosso pecado. E quando eu estava falando sobre essa questão do propósito de Cristo, dele assumir o estado de humilhação até a morte, esvaziou-se a si mesmo, e morte de cruz. Mas eu comecei a mostrar, em termos de aplicação, que Jesus jamais perdeu a sua identidade como Deus. Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele fez o vento e o mar parar, ele, ao mesmo tempo que ele chorou, teve fome. Então, a divindade, a humanidade de Cristo nesse processo da sua humilhação. E essa questão, então, que a palavra nos chama também a nos esvaziarmos. Também, como por isso Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E essa palavra está ligada a esse ponto, quando nós, então, precisamos entender que a nossa identidade está em Cristo, pela graça de Deus em Cristo, e não simplesmente pelos problemas do passado, os abandonos, as humilhações, as rejeições que sofremos do passado, não definem quem nós somos. Não devem definir, marcam muito,
marcam muito. E às vezes a gente quer dizer, eu sou a marca, eu sou Mara, eu sou Mara. Eu estou dizendo isso porque o Senhor visitou aquela igreja hoje pela manhã, e nós tivemos um tempo de muito quebrantamento e alguns testemunhos no final, e veio uma jovem senhora, muitas lágrimas, dizendo, olha, eu não sei porquê, mas minha mãe sempre disse para mim que nada na minha vida ia dar certo, que nada na minha vida ia dar certo. E eu realmente me tornei uma pessoa, ela dizendo, muito infeliz, sempre triste, sempre chorando, sempre infeliz e com essa palavra de maldição. Eu me casei com um homem violento, e mais infelicidade, infelicidade, infelicidade. Uma moça muito nova. Mas ela chorava, porque ela já tinha entregue sua vida a Cristo, mas hoje de manhã ela percebeu, que eu falei que uma das aplicações é que justamente Jesus, ao assumir nesse estado de humilhação o nosso pecado, ele levou sobre si toda a maldição que era contra nós. E que nós não precisamos deixar que o passado defina, os problemas do passado definam o nosso presente, nossa existência. E ela falando das curas que Deus estava trazendo para ela naquela manhã. Sabe, queridos, o passado não deve ser negado. Às vezes é preciso até muito espaço para confissão, para dizer, para pôr tudo para fora. Mas é preciso entender que o passado não tem que definir quem nós somos. Os problemas, as amarras do passado. A graça do Senhor guia os nossos passos. Ele é que dá sentido à nossa existência, como nós vimos no momento justamente em que a Ruth vai apanhar, né, as espigas no campo de Boaz, e a palavra diz ali, por casualidade, né? Na verdade o Espírito de Deus soprando, movendo ali Ruth para entrar naquele campo. Precisamos assumir as dádivas do Senhor para a nossa jornada e vencer as amarras do passado que vimos acontecendo na vida de Noemi de forma muito especial. E para concluir então, queridos, a sua graça restaura a nossa esperança. A sua graça restaura a nossa percepção espiritual. A sua graça restaura a nossa força para agir. A sua graça restaura a nossa fé, nossos sonhos, a alegria. Sua graça restaura a nossa própria vida.